Turma, eu fiquei pensando essa semana bastante sobre o que vai acontecer daqui a 2 semanas na nossa igreja. Um momento histórico, um momento muito aguardado por mim, que vai ser uma conferência missionária como nós nunca tivemos aqui na igreja. Mas eu quero hoje, antes então desse momento que vai vir, em preparação ao que vai acontecer, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos pastorais, se vocês me permitem. Eu acho que minhas ideias nem estão suficientemente organizadas aqui, mas eu quero comer, é um rascunho que nós vamos conversar hoje aqui, preparando a igreja para um tempo muito interessante, muito orado, muito aguardado e que deve acontecer daqui a 2 semanas, a partir do dia 6 de maio, sexta noite, sábado no fim da tarde e de noite e domingo de manhã. Se Deus abençoar a nossa conferência do jeito que eu imagino que Ele pode abençoar, em 2 semanas nós teremos a conferência lidando com o tema Conhecendo a Deus Pai na Língua Mãe. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu quero vislumbrar com vocês um cenário que eu já vi acontecer, aconteceu comigo, eu já vi acontecer em tantos lugares, em tantas conferências das quais eu já participei, organizei. Daqui a 2 semanas, quando o reverendo Norval estiver aqui, Norval é um camarada que tem o coração no campo missionário. Ele tem dedicado a vida dele os últimos 30 anos, algo em torno disso, à tradução do Novo Testamento, à revisão do Novo Testamento e à tradução do Novo Testamento a uma parte ali da língua guajajara, no Maranhão e no Pará. E conhecendo o Norval, ele foi meu professor na área de linguística, de tradução bíblica inclusive, e eu me lembro da emoção com que o Norval ele transmite, ele divulga aquilo que ele faz. Me lembro dele chorar quando ele apresentou um DVD, um CD na época, né? Há 20 anos atrás, 18 anos atrás, um CD, e sabe quando o CD fica marcado, gravadinho assim, uma parte que está gravada, sabe? E ele falou, olha, essa partezinha que está gravada aqui, são 40 anos da vida de um missionário. E ele mostrou o CD para a gente e chorou na nossa aula. E os irmãos vão ficar impactados. Eu vou falar para vocês como funciona para mim esse tipo de situação, de evento. A gente trabalhou como missionário na África. E o que acontece é quando você faz o churrasco às vezes e o fogo vai acabando e fica só uma brasinha ali meio escondida. E você fala, nossa, ainda tem linguiça para sair, né? E você vai lá e dá uma abanadinha e aí as labaredas voltam. O meu coração ainda é assim. Ele parece que está apagadinho, vem aqui um dos missionários que a gente ajuda eventualmente, fala alguma coisa, dá aquela banadinha e pega fogo, eu falo, vou sair da igreja, não volto mais, vou ser missionário, acabou. E isso acontece comigo e vai ter impacto na igreja. Os irmãos vão ficar admirados com o jeitão do Norval falar, ele é um camarada muito, muito interessante, muito engraçado e com muito conteúdo. E o que vai acontecer é que os velhos da igreja, com todo respeito, né, a partir da minha idade ou da minha idade, dos 30 para cima, vão ter lamentado não ter ouvido as coisas que vão ouvir antes, quando podiam decidir um pouquinho da vida. E os jovens e adolescentes da igreja vão olhar tudo aquilo e vão pensar agora nas suas escolhas. E que escolhas de carreira, de vida, que até o momento estavam tão definidas, eu vou ser isso. E isso vai abalar os jovens e adolescentes. Vai abalar, eu estou trazendo para abalar mesmo, né? E todo mundo, de uma forma ou de outra, aqui vai ficar incomodado com um verbo. Ide. Alguns já incomodam. Querem ir logo. Pai, mãe, quero ir para o seminário.
Quero fazer missões. E vai haver aquele movimento na igreja, ide, nós temos que ir, vamos, vamos. E eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Se isso acontecer, isso vai ser um sonho para mim. Eu quero tirar os filhos da sua casa, quero, e da minha. Sabe isso que você planejou para os seus filhos? Eu quero que Deus te dê um outro planejamento. Por mim, eu enviava cada jovem e cada adolescente aqui e deixava a igreja vazia. Que fazer carreira burocrática, o quê, turma? Vocês são jovens. Sirvam a Jesus no mundo. Deixa papai e mamãe para trás. Entretanto, embora esses sejam os meus desejos mais profundos, aconteceu que em muitas igrejas, especialmente no fim dos anos 1990, começo dos anos 2000, esse ide e fazei discípulos, ide e pregai, ele começou a ser divulgado nas igrejas, para valer no nosso país. E sabe o que aconteceu naquele momento? Eu participei desse momento, foi quando eu fui. O que acontece é que essas pessoas chegavam na igreja, missionários, e conclamando para um ide, e sabe o que aconteceu com aquela minha geração ali, de jovens, de adolescentes, de gente que estava crescendo na vida? Sabe o que aconteceu? A gente foi. Muitos foram, cheios do desejo de servir, cheios de vontade de fazer o melhor, e foram muitas e muitas vezes com a cara e com a coragem. Gente, eu tenho um amigo de seminário que foi para um país do norte da África. Ele tinha 3 filhos, ele não tinha sustento, ele não tinha geladeira. Você imagina você morar num lugar sem geladeira, que ele queria ir. Só que a nossa geração percebeu que o id é muito importante, e é o que nós queremos. Mas a nossa geração percebeu que o id não era a verdade toda. No afã de cumprir o que a Bíblia nos ordena, a marca dessa geração da qual eu faço parte foi uma permanência intensa, mas curta, dolorosa, difícil, triste, rápida, doída no campo missionário. Pior, não estou falando dos que voltaram, pior foram os que ficaram. E alguns que ficaram porque não têm outra opção de vida e ficaram de forma absolutamente irrelevante. Estão há 20 anos num lugar e se perguntar o que você faz, o camarada não sabe. O que aconteceu? A gente quer o id, mas a gente não quer assim. E o que está no meu coração nos últimos tempos é que o id é muito importante, mas antes do id, a gente vai ter que aprender um vinde. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. O título dessa minissérie de 2 capítulos é Entre Ides e Vindes. Uma perspectiva sobre o trabalho missionário de longo prazo. A Bíblia fala do id. Nós vamos falar do id bastante aqui na igreja. Mas antes do id, Jesus trouxe um vinde. Pelo menos nesse texto que eu vou trazer para vocês aqui. Turma, eu quero que você lembre, jovens, eu quero que você vá. Eu quero que você cumpra o id. Mas não dá para ir se você não ouvir o que eu tenho para dizer hoje, o que Jesus tem para dizer a partir de um vinde, especialmente um vinde a mim. Quero que você abra comigo o texto de Mateus capítulo 11.
Esse não é o único vinde de Jesus, existem outros. Mas esse de Mateus capítulo 11, ele tem falado particularmente no meu coração, a partir de experiências de ministério recentes e não tão recentes assim, do que significa o serviço constante ao Senhor. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. E nós vamos ficar nesse texto por 2 semanas, nessa semana e na semana que vem. Daqui a 2 semanas teremos o ID, nessas próximas 2. Hoje e semana que vem teremos o Vinde. Veja comigo o que o texto diz. Eu vou ler em 2 versões. Na primeira versão, eu vou ler na revista atualizada, Mateus, é o outro slide, tá bom, querido? Desculpe. E depois eu volto para a NVI. Diz assim o texto: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou ler novamente o texto na Nova Versão Internacional. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu vou lidar com vocês hoje neste texto são 3 imperativos: vinde, tomai, aprendei. Semana que vem eu vou lidar com uma declaração de Jesus, essas do tipo eu sou, e vou lidar com uma promessa. Hoje só vou lidar com os imperativos. E o primeiro imperativo está no versículo 28, diz o texto: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E é sobre esse vinde que eu quero começar a conversar, preparando a igreja para a conferência missionária. Vinde a mim. Texto curto e um texto marcado pela forma verbal do imperativo. Vinde. Alguém já definiu imperativo? É um imperativo. Imperativo é uma ideia ativa, uma ordem, uma expressão forte de vem. É que nem quando a mãe está com a criança e a criança vai fazer alguma coisa, a mãe fala, vem cá menino. É esse vinde aqui, vem cá meninos. E essa ideia, aqui há um chamado, um convite, uma necessidade de ir a Jesus. Mas eu quero que você observe que essa necessidade não é para todo mundo. No texto há uma qualificação, a gente chamaria de uma cláusula restritiva. Vinde a mim todos os. Não é todo mundo, é todos os sobrecarregados, todos os cansados. A palavra cansado é usada no Novo Testamento, normalmente para se referir ao cansaço que vem do trabalho. Vez ou outra, entretanto, é usado no Novo Testamento para se referir a quando a pessoa se sente oprimida, triste ou aflita. A ideia de que alguém está sendo incomodado, sendo oprimido, tendo aflição. Inclusive, há alguns textos dos evangelhos que, se fosse usar uma tradução moderna, você poderia traduzir, e fulano sofreu bullying, não é? E é essa palavra que é usada aqui, é traduzida nas versões mais antigas por molestar, incomodar, ok? E a palavra sobrecarregado, ela é usada só mais uma vez na Escritura. Em Lucas capítulo 11, versículo 46, quando Jesus diz, ai de vós, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos
superiores às suas forças. A ideia é alguém que está carregando algo muito pesado, como aquele armário que a gente trouxe da sua casa em 7, não? Considerando que o contexto de Mateus 11 vai lidar depois de Mateus 12 com o sábado, provavelmente a gente vai lidar com isso na semana que vem, é uma referência ao fardo que os fariseus colocavam sobre as pessoas, especialmente quanto ao sábado. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto é: vinde todos os sobrecarregados e os cansados. Interessante que quando Jesus vai falar o ide, em Mateus capítulo 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, o ide é para todo discípulo, para toda a nação do mundo, para todos. O vinde não é para todos. O vinde é para somente quem tem essa percepção de estar cansado e estar sobrecarregado. E eu quero fazer algumas reflexões a partir dessa restrição de Jesus, desse grupo menor de gente sobrecarregada e cansada. Primeiro que Jesus não está falando de corpo aqui. Ele vai falar: achareis descanso para a vossa alma. E falando de corpo, o judeu tinha toda semana ele tinha que tirar o sábado. Está todo mundo tranquilo. Mas quando ele diz: vinde todos sobrecarregados e cansados, o texto me dá a ideia de que essa pessoa que recebe o convite de Jesus, ele tem que ter essa percepção de como eu estou. Você não chega e fala assim, de repente você está bem, está tranquilo, e fala: estou oprimido, estou sobrecarregado. A gente começa a descobrir isso, alguns sinais vão vindo, há uma percepção, uma descoberta de que a gente está sobrecarregado. É um processo interior de se perceber assim, aflito, triste, oprimido, sobrecarregado. Há um processo interior de se descobrir que precisa ajuda externa, você precisa até outra pessoa. E aí, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre questões de sensibilidade aqui. Nós temos muita dificuldade de parar e de se perceber. Porque a realidade é que a gente acha que se a gente está fazendo coisa, está tudo bem. Se tem movimento, tem trabalho, tem serviço, vamos lá. Isso na igreja também, as pessoas pensam assim. Eu me lembro de um casal, já de vários anos, vários irmãos aqui não conhecem, e quando eles saíram da nossa igreja, há vários anos, lá atrás, eles saíram dizendo que o motivo da saída, eles não eram membros, o motivo da saída é que as atividades da igreja eram insuficientes. Ok, tranquilo, não? Mas eu lembro que esse casal atuou na igreja em algumas áreas, e nós tivemos que mexer, inclusive conversando, porque quando eles atuaram, eles faltavam, eles foram irresponsáveis na sua atuação aqui. Mas quando saíram da igreja, falaram: não, a igreja não faz o suficiente. Ok. E eles foram para uma outra igreja e para uma organização missionária. Até que chegaram os problemas. No casamento, na igreja, na organização missionária. Mas o problema não era a falta de atividade? Eu não entendi. A gente acha que servir a Deus é fazer algo. Essa era a perspectiva deles. Eu estou servindo quando eu faço. Tem gente que tem essa perspectiva que a utilidade está no que eu posso oferecer. Mas o convite de Jesus não é para fazer, é para vir. Para vir tem que parar e pensar: esse texto se aplica à minha condição atual? E a gente raramente pensa como é que eu estou diante de Deus.
Sabe, irmãos, às vezes a alma fica aflita. Como pastor, como crente, talvez você se sinta sozinho. Essa sensação, ela é importante às vezes. Às vezes é tanto trabalho, tanta luta que eu tenho, que você tem. E é nesses momentos que a gente precisa se acostumar com um padrão, não de ide, não vai fazer coisa, não é para fazer, é para vir. Tem momento que a alma está tão cansada que assistir filme da Netflix não resolve, que fazer algum serviço na igreja não ajuda, que ir para a praia é só molhar o pé, não resolve o coração. Tem coisa que tem que estar diante de uma pessoa mesmo. Se não estiver diante dessa pessoa que é Jesus, não vai resolver. Deixa eu trazer algumas reflexões sobre a nossa igreja agora. Gostaria que a nossa igreja, irmãos, exercitasse com mais sabedoria essa percepção de que a nossa alma eventualmente ela está cansada. E às vezes o que me incomoda é que, talvez pelo contexto sociocultural que nós vivemos aqui na igreja, a nossa igreja tem um jeitão de ser, um perfil de famílias, perfil parecido. Me parece que muito da nossa satisfação na vida está numa vida em equilíbrio. O que é uma vida em equilíbrio? Eu tenho minha casa, está paga? Tem umas prestações, está indo. Eu tenho meu trabalho, está indo tudo bem, às vezes tem problema no trabalho, às vezes não, está tudo bem. Tenho minha família, meus filhos são relativamente normais, não usam drogas, não? Às vezes, ou ainda não, enfim, não? Tenho um bom emprego, tenho uma vida estável, e além de tudo, olha que legal, eu tenho Jesus e a igreja, que é relativamente saudável. Obrigado, aliás, pelo saudável, não? Que legal, cara. Eu tenho tudo isso e ainda com o plus a mais, a cerejinha do bolo, eu tenho Jesus e a igreja. Deixa eu ser honesto com vocês aqui. Talvez doa um pouquinho, mas precisa doer. Se Jesus for a nossa cereja do bolo, aquilo que completa uma vidinha tão equilibrada, eu posso te pedir uma coisa: joga o bolo fora, fica só com a cereja. Porque nesse texto, a pessoa não tem mais nada. Ela tem Jesus e ela sai aliviada. Talvez o melhor que Deus possa fazer para você, eventualmente, é tirar um pouquinho essas coisas que a gente se sustenta tanto. E entender que Jesus é o bolo, é o suficiente. É onde eu encontro descanso, é onde eu tenho paz. E às vezes é melhor um sentimento de profunda inadequação, cansaço, dificuldades e dor, mas se achegar a Cristo por causa só dele, do que uma vidinha tão equilibrada em que Jesus se torna absolutamente um anexo a uma vida que a gente curte. Uma medalha que eu coloco numa prateleira de troféus. Olha aqui, eu tenho a minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho Jesus. O texto está dizendo o seguinte: você tem que ter uma percepção, o indivíduo aqui, obrigado querido, tem que ter uma percepção do seu estado real interior, para que ele tenha descanso depois. Ele vai ter que ir até Jesus. Se está tudo bem, a gente não vai. E nem sempre está tudo bem. A gente usa as atividades para esconder o nosso coração. Eu quero contar para vocês um pouquinho uma história. Eu já contei aqui em outro contexto, mas
Eu tive a fonte essa semana, eu fui preparar o sermão lá, a turminha foi curtir vô e vó, e eu fui junto a ficar na varanda lá dos meus pais, preparando o meu sermão, e eu falei, e veio essa ideia, e eu fui na fonte, peguei a história na fonte. Falei, pai, mãe, conta pra mim como foi aquele dia que eu me perdi no Parque do Ibirapuera. Vou contar pra vocês a história aqui agora já, a fonte documentada aqui agora, não? Então, eu era pequeno, até onde eu sei, talvez seja a minha lembrança mais antiga. E minha mãe falou que eles estavam numa feira de plantas. Nossa, que programa dinâmico, né? Então, uma feira de plantas. Não, estou brincando, mãe. Minha mãe sabe. Fomos lá, olha, uma samambaia e tal, enfim. Né? E na feira de plantas do Parque do Ibirapuera, eu me perdi dos meus pais. Eles disseram que foi rápido. Não é essa a minha memória. Eu lembro do lugar lá no parque. Eu lembro do céu daquele dia. Eu lembro do parquinho de crianças e eu lembro que eu chorava. Foi o dia que eu machuquei o joelho, eu tenho até hoje a cicatriz. Isso entre os dois há uma diferença de opinião. Um diz que não foi no dia, outro diz que foi. Eu machuquei o joelho em algum dia ali. Mas eu lembro o desespero que eu estava. Isso eu lembro. Sabe, se você foi criança e se perdeu para valer, vem aquele monte de gente e fala, você está chorando por quê? Cara, dá uma raiva disso até hoje. Né? Que é? E a gente está chorando e não consegue falar por quê. Você só quer seu pai, sua mãe, e você está vendo que um monte de adulto, aquele mundo enorme. E tudo que você mais quer é ouvir aquela voz lá, filho. Eu ouvi. Aquela voz suave, conhecida, vem filho, estou aqui. É esse o sentimento desse texto aqui. Uma criança perdida que Jesus está dizendo, filho, vem para mim. Eu ouço essa voz, eu sei de quem é essa voz, e eu vou lá. Turma, eu posso dizer para vocês sem medo de errar. Sabe aquele ide e fazer discípulos lá na frente, que Deus quer que você compre e eu também? Ele vai ser muito melhor aproveitado se a partir de hoje eu e você nos acostumarmos a perceber a nossa alma em desespero. Primeiro o caminho do vinde. Porque o mundo missionário, vou falar para vocês, o mundo pastoral, a vida cristã é ensinar aos outros um descanso que eu primeiro experimentei. É trazer para os outros um vinde que eu faço semanalmente diante do meu Deus. Isso é o ministério. Isso é ser missionário. Trazer para a pessoa perspectiva. Olha, eu encontrei água. Você quer saber onde tem? Eu encontrei o meu pai e minha mãe. Eu estava perdido. Você quer saber onde eles estão? Os seus. A todos os dias um convite. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Esse é o primeiro imperativo do texto. Já foi meia hora. Vou tentar ser breve no segundo e no terceiro, se eu conseguir. O segundo imperativo está no versículo 29. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e ele continua, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O segundo imperativo é esse: tomai sobre vós o meu jugo. Vinde, é o começo. Que bom. Estamos indo a Jesus. Quantas madrugadas de oração,
Eu me lembro que uma vez, uma das madrugadas que eu estava um tempo atrás orando, 3 da manhã, não conseguia dormir. E me veio à mente a história de um pastor amigo meu, quando ele falava, ele foi aconselhado por um professor de seminário nas lutas dele, a pegar e colocar os problemas no altar. E 3 da manhã, um dia, já faz algumas semanas, alguns meses, eu lembrei, depois de orar até as 3 da manhã, eu lembrei de colocar o problema no altar. Como se eu estivesse representando ali o que estava acontecendo, e coloquei, e aí peguei no sono. E o que eu quero trabalhar com vocês nesse tomem o meu jugo, de fato, não está explícito no texto, mas é uma troca que acontece aqui. Nós chegamos com uma carga, sobrecarregados, e a ideia é que você não saia com a sua e mais uma, é que a gente deixe a nossa e pegue a de Jesus. Jesus está falando de junta de boi aqui. Sabe o que é junta de boi? Né? Só ir no Palavra da Vida lá na roça, você vai ver junta de boi, você vai ver, sabe? Coloca lá o peso num boi, ou ele leva uma carroça, ou ele leva um arado. Nessa época do Novo Testamento, as pessoas usavam junta, às vezes canga, escravos normalmente, punha lá no camarada para ele arar a terra, de ferro pesado. Ferro pesado, já lembrei de coisas aqui da minha semana. E Jesus então vê pessoas chegando oprimidas, sobrecarregadas, e diz: venham a mim. E agora, mais vocês venham a mim. A ideia é: deixa o que está te pesando, só que você vai levar algo. É interessante essa contradição. Ele fala: você vem a mim e você toma um peso, um jugo. Provavelmente o peso que essas pessoas chegariam a Jesus era o peso do ensino dos fariseus, como eu já mencionei para vocês. Porque em Mateus 23, quando Jesus vai falar de fariseus, ele diz: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então o fariseu, alguém chegava para se aconselhar, o fariseu colocava uma canga e falava: você tem que fazer isso. E você que se vire para carregar. Talvez seja isso que Jesus esteja em mente, falando: o meu fardo é leve. Queridos, no vinde, a gente chega sobrecarregado e a gente sai com peso no ombro. Mas versículo 30 diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um tipo de peso leve que deve ser obtido em Jesus. Em Jesus há um relacionamento com Cristo de uma leveza que só crente tem acesso, cara. Eu me lembro, Maurício, no exército, certa patrulha, naquele julho fatídico de 1995, que o tenente Romar olhou para mim e disse: vazem, homem rádio. Você foi homem rádio ou não? Pois é, graças a Deus. Naquela época usava-se rádio para comunicação militar. 95, rapaz, é outro século mesmo, né? O rádio pesava, se eu não me engano, 20 quilos ou coisa parecida. Era mais de 10, com certeza. Ele era um quadradão, parecia uma bateria de carro. Só que acho que fizeram de chumbo, né? Não, tem que ser de chumbo, né? E eu levava a minha mochila. Aí ele chegou para mim e falou: Vaze, né, era o meu nome de guerra, você vai ser o homem rádio na patrulha. Então eu tinha que caminhar com a minha mochila, caminhar com o meu fuzil. Então a mochila tinha 10 quilos, fuzil 7 quilos e pouquinho, e 10 quilinhos no mínimo na frente de rádio. Rádio, sabe o que é rádio? Não é rádio para ouvir música, é rádio de comunicação, né? Hoje usa celular, enfim, né? Hoje eu quero ser homem rádio, não? Pode me chamar que eu vou... Não? E eu me lembro que a gente caminhou bastante. E ele tinha falado que a gente ia revezar. Até eu achei que era o Maurício que tinha revezado comigo. Mas, poxa, cara, podia ter me ajudado, né? E eu me lembro quando ele mandou parar a primeira vez, nós sentamos debaixo de uma árvore.
E eu falava, meu Deus do céu, eu não sabia que a coluna podia ser torta de frente, assim, né? Para frente, para trás, subindo, descendo. E eu sempre todo muito bem arrumado, né, Maurício? As coisas caindo, né? Até que ele chegou e falou, vazem. Eu achava que era o Campelo. Campelo vai pegar. E aí eu entreguei com um sorriso no rosto, amigão. Pá. Cara, minha mochila parecia leve. O que Jesus está oferecendo aqui é que Ele vai ser o nosso homem rádio. E essa ideia de entregar um fardo que alguém vai levar e você não vai mais se preocupar, passou. Eu me lembrei de uma história, Dona Ângela, não lembro se foi você que contava, ou a Dona Marta, minha avó, a história do burro e do cavalo. Vocês conhecem essa história, não? Conhece? Minha avó contava essa história, então. A história do burro e do cavalo é, o camarada foi viajar, comerciante, e foi carregar os animais. E o cavalo era esperto, e as cargas eram carga de esponja, um sacão de esponja e um sacão de açúcar, 60 quilos de açúcar e um saco enorme de esponja. E o cavalo olhou e disse, naquela época os cavalos falavam, sabia? Nárnia. Eu vou levar as esponjas. E o burro falou, eu vou levar o açúcar. E o cavalo falou, mas você é burro. E aí eles foram caminhando com açúcar e esponja. E o cavalo ficava zombando do burro e falava, mas como tu é burro, hein? Foi pro açúcar e eu tô com a esponja, você é muito burro. Até que eles chegaram e foram atravessar um rio. Conhece essa história? Foram entrando no rio, o rio era rasinho, depois o rio foi afundando, e eles estão lá, tá lá. Primeiro o burro na frente, lá com açúcar. Conforme foi não dando pé e o burro foi mergulhando, molhou o açúcar. E conforme molhou o açúcar, foi derretendo o açúcar. Os peixes adoraram aquele dia. Né? Foi derretendo, e o burro foi se sentindo assim. De repente ele saiu da outra margem em paz. E o cavalo falou, nossa, tranquilo, se o burro está em paz, eu então. E o cavalo, que não era burro, mas era, não? Foi entrando, de repente, molharam as esponjas. E há dois finais para a história, já não lembro mais, não? Um que o cavalo foi sendo zombado pelo burro, tá vendo? Agora o seu peso, eu não tenho mais nada. E a outra história que o cavalo morreu. Eu prefiro que o cavalo morreu, mais dramática, né? E o cavalo foi pego pela esponja e morreu ali, afogado pelo peso, não? Queridos, se a nossa carga está pesada hoje, 60 quilos de açúcar, Jesus é o nosso rio. É para deixar com Ele. Não é nosso papel. Fazendo aplicação agora disso para as questões missionárias e ministeriais, que nós vamos ter a conferência daqui a 2 semanas. Quando a gente falava para as pessoas que ia para a África, todo mundo falava, nossa, que coragem. Mentira, né? Você não fala que coragem, nossa, é louco, né? Essa é a ideia. Mas para ser educado, você fala, nossa, que coragem, né? Quando eu digo que sou pastor e alguém sabe o que é ministério pessoal, fala, nossa, que coragem. E eu tenho pensado muito nisso aqui. Peço perdão aos irmãos, eu tenho muitas vezes reclamado bastante da carga do ministério. Peço perdão. O pecado é meu mesmo. Porque muito do peso que a gente carrega não é nosso. Não é nosso. Vou te falar qual que é o peso de um pastor. O peso de um pastor é pregar a palavra de Deus publicamente e eventualmente individualmente. Só isso. Mas se o irmão não mudar, o problema é do irmão. A gente vai lidar biblicamente. O que eu posso fazer, o meu papel hoje é esse. Qual é a responsabilidade de um missionário no campo?
é aprender a língua de tal forma que se comunique com o povo a ponto de pregar o evangelho. Ah, e se ninguém se converter? Tudo bem. O peso não é dele. Ele não tem que se preocupar nem com o sustento. Da mesma forma que eu e você não deveríamos nos preocupar aqui. As missões falam eventualmente, não, o missionário tem que viver pela fé. Não é missionário não. É o crente. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E nem é o sentido de sustento nesse texto. E no ministério pastoral, qualquer que seja, o que a gente faz tem que estar bem preparado o suficiente para aquilo que a gente falar ser de fato aquilo que o texto disse. Mas eu não vou convencer ninguém de pecado não, fique tranquilo. Estou aprendendo que não sou eu não. Sempre que há alguém no ministério que esteja sobrecarregado, é porque no fundo nós estamos levando uma carga que não é nossa. Olha, com todo respeito, eu vou falar o nosso Deus, Deus sabe. Mas Senhor, o fardo, o peso de trabalhar nesses corações aqui, desculpa Senhor, é seu. É seu. Eu só sou a voz. Os irmãos que falam aqui, os irmãos que vivem, nós somos a voz que Jesus eventualmente usa, apesar de nós inclusive, para que Ele trabalhe. Ele fala, o fardo é meu, pode deixar. Traz para mim, o meu você pega, que é ser um representante de Cristo na terra. Há um último imperativo nesse texto aqui, eu quero seguir para ele, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas vai ficar para outro dia, que eu quero lidar rapidamente com vocês, para não me estender demais. Vinde, foi o primeiro imperativo. Tomai foi o segundo. E o último imperativo é o aprendei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Jesus menciona dois aspectos muito importantes que nós vamos lidar semana que vem. Nós vamos definir o que é manso e humilde semana que vem. Mas eu quero enfatizar este aprendei de mim. 3 imperativos. Vem, toma um fardo suave, deixa o pesado aqui e aprende de mim. Aprende comigo. Uma coisa é você ouvir isso, diante de Jesus ele fala, aprenda de mim, você fala, opa, não tinha pensado nisso, vou seguir o Senhor agora todos os dias enquanto o Senhor estiver por aqui, e vou aprender a ver como o Senhor faz, o Senhor ensina e tal. Outra coisa são 2000 anos depois. 2000 anos depois eu não tenho Jesus aqui fisicamente, pessoalmente, no sentido corporalmente, para eu falar, essa parte é como? O que eu vou precisar agora? Nesse aprender de mim, eu vou precisar olhar o que está registrado na Escritura, avaliar em quais aspectos ele é manso e humilde, de coração, e nesse estudo profundo dos evangelhos e eventualmente das cartas, aí eu vou descobrir como ele agia. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, para aprender de Jesus hoje, você vai ter que gastar, e eu também, muito tempo de estudo, meditação e compreensão da Escritura. Ninguém aprende de Jesus consigo mesmo. Em se tratando de campo missionário, logo que eu estava indo para o campo, nós estávamos em 2004, e eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso do Palavra da Vida. E o meu TCC de 143 páginas, eu falo, nossa, eu era um garoto animado na época, né? Um dos capítulos era uma pesquisa com 34 missionários que já tinham feito todo o processo de preparo, seminário e tudo mais, e estavam indo para o campo missionário, estudavam além,
além era o curso que o Norval dava aula, então era o último curso antes de ir para o campo. E aí eram 38 alunos, eu fiz uma proposta de dar uma sorvetada para quem fizesse a pesquisa. Então é uma pesquisa enorme, são 5 páginas. Eu peguei alguns resultados dessa pesquisa com gente que já estava indo para o campo. Semana seguinte da ALEM já foi. A ALEM chama Associação Linguística Evangélica Missionária. É ligada a Wycliffe, se alguém conhece aí. Quero mostrar para vocês alguns resultados desse Aprendam de Mim, dessa pesquisa. Alguns são muito legais, mas alguns são assustadores. Eu não durmo à noite quando eu lembro essa pesquisa. Você não vai dormir também. Dá uma olhadinha aqui. Olha lá. Para onde essas pessoas foram? Aqueles lá, dá uma olhadinha ali. Olha, 2 estavam indefinidos, 11 trabalharam em missões indígenas no Brasil, 13 foram para a África, 2 para o Oriente Médio, 6 para a Ásia. Ok? Daquela turma, daquela geração. Nível de escolaridade, só para ter uma dimensão aqui, nível superior 29%, nível técnico 29%, uma pessoa tinha primeiro grau e segundo grau 39%. Em termos de curso de teologia, olha lá, 32% não cursaram teologia. O camarada está indo para a África, está indo para trabalhar com missões, não cursou. E dos que cursaram, 68%, média do curso 3 anos e meio. Ok. Uma média está boa, tem de 5. Na época quem fazia a palavra da dia fazia 5 e outros faziam 2. A maioria fez 2, mas houve uma mescla de alguns que fizeram 5 ou mais anos. E aí nós trabalhamos algumas questões lá. Primeiro, foi uma questão de quanto que eles avaliavam que era importante o missionário ter o caráter transformado. Olha que bonito ali, 85% diz é muito importante. Mas eu fico assustado aqui, 12% fala é importante, é importante, mas não é. 3% diz alguém deve ter errado a pesquisa, escreveu, não é importante o caráter. Com certeza foi algum erro de alguém lá. Próximo slide, isso. Mas aí, então o pessoal colocou que é muito importante. Agora, eu coloquei como que você se sente no seu preparo quanto ao seu caráter. 58% disseram preparado, 15% nem preparado nem despreparado, e bem preparado 24%. E aí eu fiz a pergunta, quanto tempo então de preparo formal você teve sobre algum tema de caráter? Pureza, perdão, enfim. 18% não tiveram nada, e os que disseram que tiveram, o tempo médio foram 22 meses, 2 anos de estudo, ok? Um seminário de 4 anos, teve uma matéria, se tivesse uma matéria era suficiente, ok? Teve então matérias por 4 semestres. Coloquei ali as áreas que, desculpa, deixa eu pegar certinho ali que eu não enxergo. Só para vocês saberem aqui, sente que está sendo trabalhado por Deus na área do caráter, 65% amarelinho ali. Sente que é capaz de preparar outros, o cara está sendo missionário, vai implantar a igreja, 26%. Sente que não necessita de preparo, 82% disseram não, eu preciso de preparo. E sente que é exemplo para os outros, a metade acha que é. Mas olha as áreas que apareceram ali, que as pessoas colocaram, a pesquisa anônima, que precisariam ser trabalhadas. Alguém colocou nenhuma. Esse que mais me preocupou, né? Não, está tudo bem, não precisa trabalhar em nada, ok, preocupa. Relacionamentos, bom ali, bastante gente mesmo. Vícios, alguém estava com vícios ali. Reações, área do perdão, e cara, área do perdão é difícil mesmo, olha. Pureza, também é difícil. Mordomia, uso do dinheiro, tá? Estava explícito Essa é a parte de caráter. Joga para mim, próximo, isso. Colocamos assim 20 itens, quais eram os mais importantes para o missionário. Primeiro lugar foi caráter. Segundo, trabalho em equipe. Terceiro, teologia. Sério? Quarto, família. E quinto, dons. Família está depois do trabalho em equipe. Então, eu estou brigado com a minha família, mas pelo menos eu sei trabalhar em equipe.
Tipo, enfim, trabalho em família é em equipe, mas tudo bem. Eu tenho uma parte aqui que vocês não vão ter acesso, que fala de preparo teológico, em que apenas 44% deles disseram que é muito importante. Nós vamos avaliar a teologia deles já. Preparo bíblico, então, rapidinho passar para vocês aqui. Muito importante, 76%, é menos que caráter, ok, eu concordo. Mas uma coisa está ligada à outra, olha lá. Importante 15% e mais ou menos 9%. Tipo, nem importante nem desimportante. Você tem teologia? Tem, não tem, tá tudo bem. E você é missionário? Ok. A avaliação do próprio preparo bíblico, dá uma olhadinha aqui. 46% vão dizer que estão preparados, mas bem preparado apenas 18%. Despreparado ou mal preparado, cada um dá 9%, e aquele mais ou menos dá 18%. Nós estamos falando de 36%, um terço, que o preparo bíblico foi inadequado. E aí, uma coisa é a pessoa se avaliar no preparo bíblico, outra coisa é alguém avaliá-las. Aí eu fiz 3 perguntas teológicas, 3, de teologia sistemática 1. As perguntas são, joga aí. Então os caras estão indo para o campo missionário, tá? Dia seguinte estavam no campo missionário, trabalhando com muçulmano, trabalhando com gente que não acredita que Jesus é Deus. Estão lá, no dia seguinte, acorda, estão no campo missionário. Definição clássica de trindade, olha lá, Concílio de Nicéia, todo mundo já ouviu falar disso, né? O pessoal das crianças aqui acerta, certo, Júlio? Não. 3 pessoas em 3 essências, certo, Júlio? Não. 3 pessoas, 3 essências em uma única pessoa, Jesus. 3 pessoas em uma única essência, um único Deus que se manifesta de 3 modos. Por que eu coloquei esse aqui? Essa heresia é conhecida na história da igreja como modalismo. Eu coloquei a palavra modo para a pessoa identificar o modalismo. Vai identificar, vai, certeza, está tudo em paz. Resultado: um Deus em 3 modos, 29%. Um Deus em 3 modos. O pai tá hoje, fala, ai, nossa, eu preciso ir na igreja como filho. Ele vai, troca a máscara, põe a outra roupa e chega e se apresenta. O cara está indo trabalhar como muçulmano. Modalismo, 29%. Que acertaram 3 pessoas, uma essência, 68%, graças a Deus. E ninguém errou nada mais sério aqui. Mas o modalismo, ou seja, modalismo é uma coisa que, aula 1 de teologia de Deus a gente resolve. Definição da união hipostática de Cristo, Concílio de Éfeso. Ou seja, como se relaciona as naturezas humana e divina em Jesus. Cara, quem é do meio sabe. Uma única natureza, ou humana ou divina, em 2 pessoas. Uma única natureza, junção da humana com a divina, em duas pessoas. Uma única natureza, junção da humana com a divina, em uma única pessoa, ou 2 naturezas inseparáveis, mas distintas em uma única pessoa, ou não sei. A resposta é 2 naturezas, tá? Por favor. Certo, Júlio? Júlio foi meu aluno de teologia sistemática. 58% das pessoas acertaram. Mas olha que interessante. 21% diz que é uma natureza em uma pessoa. Você pega lá, você pega e mistura a natureza humana e divina e dá Jesus. Não sei, 18%. Esses vão pregar Jesus. Ele não sabe quem Jesus é. E uma natureza mesclada em 2 pessoas também é outro que... uma natureza em uma pessoa e uma natureza mesclada. Uma natureza é ou uma ou outra. Que Jesus morreu na cruz, Jesus humano. E o divino? Divino não. Sei. Fogueira. Não? Inspiração bíblica. Curso de tradução bíblica. Conceito de inspiração é fundamento do curso. Norval é o cara mais ortodoxo que eu conheci. Se a Bíblia não foi inspirada por Deus, cara, que você vai traduzir o quê? Traduz qualquer livro de autoajuda que você ganha mais. Não? Conceitual e plenária, verbal ou plenária,
parcial, não há inspiração ou não sei. A gente acredita na verbal e plenária, um dia a gente conversa sobre isso. A maioria acredita na conceitual e plenária, ou seja, as palavras não importam, o que importam é o conceito. Não é de todo errado isso, mas o conceito depende do uso da palavra histórico, gramatical na época, enfim. Mas o camarada ia ser tradutor bíblico, e ele errou. Deixa eu só ir para os últimos slides, pula para mim o próximo. Aqui, esse daí, segura aí. Dos que fizeram teologia, 26% fizeram teologia, errou a pergunta sobre Trindade. Dos que não fizeram, 45% errou, claro. 30% errou a união hipostática, 54% errou. Todos erraram. 43% errou a inspiração, 72% que não fez errou a inspiração. O que eu estou dizendo para vocês? O texto diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Como você vai aprender uma coisa tão básica, ou tão, talvez, uma coisa um pouco mais avançada, se a coisa básica, sabe quem Jesus é, o indivíduo não sabe. Mansidão, humildade, vida cristã, a gente trata na teologia lá na frente. Sabe o que essa pesquisa mostrou para mim? Muitas pessoas estão dispostas a praticar o ID. Que bom! 34 pessoas indo para o campo. Mas há uma enorme dificuldade da gente, antes do ID, praticar o vinde, o tomai e o aprender. Esse é o nosso rascunho que a gente está conversando, e a gente vai aprofundar na semana que vem. Vamos orar. Senhor Deus, levanta toda essa nova geração da nossa igreja para te servir no ministério. Esse é o meu pedido. Levanta todos, inflama os corações. Traz para os adolescentes e jovens que ainda podem mudar a sua vida, a sua carreira. E traz para os que não podem mudar a perspectiva de que o que vale nessa vida é te servir de todas as formas, mesmo que seja trabalhando secularmente. Mas o meu pedido é que, além disso, eles vão para o mundo todo, para onde precisa. Mas eu não quero, Senhor, no meu coração, que nossa geração, que essa turminha toda só vá. Meu pedido é que eles aprendam antes de ir o vinde. Aprendam uma constante atitude de entrega. Que eles aprendam o tomai, um jugo que é leve. E que eles sejam bons alunos no aprendei de mim, entendendo o texto, aplicando o texto. Primeiro a própria vida, para depois alimentar, nem que seja com as migalhas, os que estiverem ali em volta deles no futuro. Obrigado pela vida do Norval, já prepara a vida dele, que seja um tempo tão especial para todos nós aqui, memorável na igreja, e que o ID seja temperado pelo teu vinde. Esse é o meu pedido e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Turma, pegue seu boletim. Desculpem pelo horário. 12:02 no meu relógio. Vou falar 2 minutinhos, tem alguns avisos importantes, deve demorar uns 5 minutos ao todo aqui. Aviso das crianças, cuidem do estacionamento, pelo amor de Deus. Segundo aviso, item 2, eu coloquei aqui no boletim, porque é um daqueles temas que a gente ia tratar em assembleia e não deu tempo. Turma, membros ausentes, ok? Diante de Deus nós temos o compromisso de não deixar de se reunir. Hebreus 10:25,
Não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Turma, acabou a pandemia. Quer dizer, não acabou, né? Mas ela está convivível agora, ok? Mas isso não é mais... entrou no cotidiano da gente. Os irmãos que querem usar máscara podem usar, os que não querem podem não usar, ok? Nós estamos aqui vivendo como igreja, respeitando um ao outro. Mais uma coisa importante, agora é momento de estar na igreja. Até um tempo atrás a gente não sabia se as pessoas faltavam porque estão preocupadas. Agora é o momento de estar na igreja. Se você por algum motivo prefere usar algum equipamento, né, quer vir com uma bolha, não tem problema, né? O importante é estar na igreja. E irmãos, infelizmente eu tenho tratado ao longo dos anos vários casos de ausências prolongadas. A pessoa fica semanas, meses sem vir à igreja, e nós vamos considerar em assembleia alguns casos aqui. Então, estou dando o alerta, o aviso, e a gente pode lidar administrativamente, no mínimo, tirar o direito de voto, ok? Nas coisas importantes, no mínimo, uma exclusão administrativa, mas normalmente a gente trata espiritualmente, membros da igreja, ok? Quem não é membro da igreja, é a sua opção, perde alguns privilégios, né? E quando não é membro da igreja, nem sei se é minha ovelha, né? Então a gente trata com o maior respeito, são muito, muito queridos, mas o membro disse, sou ovelha, ok? Então, cuidado com isso aqui. Vamos fechar a conta do Banco do Brasil, já iniciamos o procedimento, né? Então, essa semana deve encerrar. Conferência missionária, então anote aí, sexta-feira à noite, vai ter uma entrevista com o Norval. Eu vou entrevistá-lo pela segunda vez na minha vida. Nesse meu trabalho tinha uma entrevista com ele. Então, vai ser muito legal a entrevista. Norval é muito legal. Então, nós vamos ter, em vez de ter reunião de oração, vai ser entrevista com o Norval. No sábado, fim da tarde, vamos fechar o horário. No fim da tarde, nós vamos ter a primeira palestra dele. Vamos jantar juntos na igreja no sábado, junto à panela. E depois à noite vamos ter um segundo momento. E no domingo vai ter a EBD e a pregação. Já fechei isso com ele. Então vai ser um momento muito especial. Item 5. Lembrando, item 5, gente. Se você puder orar muito essa semana. Agora não há mais nada a fazer senão quebrar a parede. Até o pessoal falou, e aí, você vai estar lá na igreja? Eu falei, claro que não. Claro que não. Não que eu não confie no trabalho de quem fez, mas sei lá, né? Melhor estar em oração, né? Eu não tenho muito o que fazer aqui. Vamos orar por isso, mas o engenheiro veio, viu, falou que está no esquema, tá bom? Então, amanhã é passar o martelete aí e orar. É o que a gente vai fazer. No sábado, turma, entretanto, a gente vai arrumar a igreja, nós vamos mudar de disposição de cadeiras, vai mudar o púlpito, vamos tentar fazer o palquinho, vai ser um mutirão de homens, mas daqueles. Vamos trabalhar. Eu coloquei às 9 para você não ficar chateado de horário comigo, mas às 9 tem um cafezinho, vamos tomar um café, pão com margarina, ok? E fazer uma devocional juntos de homens, e depois é trabalhar. Tem armário para montar, vai ter 2 salões para pintar, vai ter talvez placa para instalar. Gente, vai ser para vir com furadeira, capacete, e a gente também. E vamos fazer um churrasquinho para os irmãos, porque é o mínimo que a gente pode fazer, que os caras vão trabalhar. Você vai sair dolorido aqui, você vai dormir no sermão semana que vem, mas é justo. Gente, venha, eu vou mandar as inscrições para saber a quantidade de carne. E os homens aí, questão de adolescentes, só se vier para trabalhar, ok? Só para trabalhar, para pintar, ok? Então, a gente vai conversar mais sobre isso, eu mando por WhatsApp para vocês. É para trabalhar, ok? Então, cara, só de armário 3 dias, então vão ter que fazer 3 dias em 1, né? Então, muita coisa para fazer. Então, mutirãozaço, pintura, Glaucinho, coordena o Espírito do Sérgio, olha a duplinha ali, já fizeram a duplinha ali, tá bom? Então, 9 horas, café da manhã, encontro de homens,
churrasco no meio do dia, pega a carne, vai pintando, né? Pinta com o bife, né? E vai ser muito especial, tá bom? Uma alegria estar aqui com os irmãos. Foi um domingo muito especial. Semana que vem continuamos com a segunda aula de Panorama e vamos conversar neste texto de coisas que nós não conversamos hoje. Deus abençoe vocês. Valeu!